Segunda Timóteo, capítulo de número 7, quando ele diz, em 2 Timóteo 7, no verso 17, esse momento é apenas, teremos um devocional e não traremos nada que os senhores não conheçam, mas aquilo que está aquecendo ao nosso coração. 2 Timóteo, no capítulo de número 4, verso 17. 4:17. 2 Timóteo 4:17 diz assim: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluias. Sei que essa passagem é muito conhecida de todos nós, principalmente os senhores, possivelmente já a ministraram por inúmeras vezes. Essa passagem que o escritor está dizendo que em todo momento ele teve a companhia de Deus. E o que, olhando essas palavras deste homem, falando da companhia de Deus, traz para nós o aspecto do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Cuidado de Deus. Quando nós estávamos nas nossas conversas com o pastor Luciano e outros pastores que aqui estávamos, nós entendemos que esse momento nada mais é do que Deus cuidando de quem cuida. Porque sabemos quem cuida, sabemos quem intercede, sabemos quem tem o WhatsApp disponível a todos os momentos. Sabemos que muitas vezes é na madrugada que você tem que sair. Sabemos que muitas vezes, e na maioria delas, você é o último a sair da igreja. Sabemos que a palavra, olha, meu irmão, eu não posso te atender agora, não posso. É muito raro e muito difícil você falar isso. Então é muito difícil não cuidar. Muitas vezes até em condições difíceis você precisa cuidar, porque foi para isso que fomos chamados. Mas aí fica uma interrogação: e quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem ampara quem ampara? Quem enxuga as lágrimas de quem enxuga as lágrimas? Quem dá colo a quem cede o colo? E esse momento é o momento em que Deus preparou para nós, para dizer: eu cuido também de quem cuida. Aleluia. Esse momento é o momento que Deus te trouxe a esse lugar. Deus nos trouxe a esse lugar para nos dizer: eu cuido de quem cuida. Aleluia. Não é assim aquele louvor tradicional, né? Algumas igrejas louvam, as outras não. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Deus velará
por ti. Deus cuidará. Aleluia. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nessa primeira ministração, eu preciso que vocês tenham, que nós tenhamos isso claro em nosso coração. Eu sei que alguns, por circunstância, estão aqui só, outros estão acompanhados. Eu sei que alguns de nós temos alguém que gostaríamos que estivesse aqui também. Aleluia. Mas esse momento é o momento em que Deus preparou para cuidar de quem cuida. O cuidado de quem cuida, muitas vezes, irmãos, traz sobre a ideia de quem está cuidando, do obreiro. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade que Deus nos deu, a missão, o trabalho, o objetivo, o propósito, o projeto. Muitas vezes nós colocamos esse projeto em uma circunstância tão importante e de uma importância tão grande que ele tem, e que nos sacrificamos, mas nos sacrificamos ao ponto de levarmos a nossa vida a um risco descomunal, a um risco gigantesco. E muitas vezes criamos a ideia de que o cuidado de Deus é sobre a ovelha, mas nós não podemos nos esquecer que o pastor e quem vela pela ovelha também necessita de cuidados. Você é de carne, você é de ossos, você é de nervos, você é limitado, nós somos limitados. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, mas precisamos entender que dentro há um coração. Há um coração. E não é tão difícil nós muitas vezes esquecermos disso. Muitas vezes nós agimos de uma forma tão perigosa. E muitas vezes nós vivemos em um ambiente, ou fomos instruídos em um ambiente, em que o autossacrifício é o caminho para alcançar o objetivo. E entendemos que precisamos colocar o nosso corpo, subjugá-lo à servidão. Mas essa servidão não pode de nenhuma maneira colocar, aleluia, aquele que Deus chamou, aquele que Deus capacitou, se esquecer de que precisa de cuidado, de atenção, de companheirismo, precisa, aleluia. E Paulo diz isso. Paulo diz que a boca do leão foi fechada porque o Senhor era a sua companhia. Há um texto interessante, que eu amo demais esse texto, que traz umas recomendações de Deus para o seu povo. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 7. É interessante que nessa passagem o Senhor, ele traz, antecipando o momento que viria, ele traz algumas recomendações ao seu povo. Ele traz algumas recomendações aos seus servos, detentores da promessa,
detentores da chamada. Ele traz algumas recomendações aos seus oficiais que estavam no caminho para alcançar o objetivo. E ele inicia os primeiros versos de Deuteronômio 7, dizendo: olha, quando o Senhor estiver introduzido na terra, quando o Senhor tiver realizado o propósito, quando o Senhor tiver concluído a obra, te colocado no lugar, te levado à posição, você ter alcançado aquilo que já profetizei, já preparei, o Senhor está antecipadamente trazendo algumas recomendações e dizendo: olha, quando o Senhor tiver introduzido na terra, o quais vais possuir, quando o Senhor tiver te colocado no lugar onde é teu, quando o Senhor tiver colocado sobre as suas mãos o projeto que vai possuir, E aí ele diz: e tiver lançado fora muita gente de diante de ti. E ele traz ali os aspectos daqueles povos que seriam subjugados e retirados daquela possessão que era a promessa do povo de Deus. E ele vai traçando ali os heteus, os jebuseus, gigazeus, amorreus, fariseus, herveus. Versículo 2 ele diz: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para os ferir totalmente e destruir, não farás com elas conserto, nem terás piedade dela. Versículo de número 6, o Senhor traz o motivo, o porquê dessas recomendações. O motivo, o porquê dessas recomendações: porque povo santo ao Senhor teu Deus. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Porque povo escolhido és do Senhor teu Deus. Aleluia! Deus cuida de quem cuida. Mas aí traz as recomendações que precisamos trilhar. Uma das recomendações importantes é entender quem somos nós. Entender a nossa real identidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Povo santo és. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo escolhido próprio, propriedade de Deus. Ser escolhido de Deus. E nós sabemos o quão muitas vezes é difícil ser um dos tais. Nós entendemos o quão é pesado muitas vezes ter sido escolhido. Se não fosse escolhido, estava tudo normal, mas foi escolhido. E se foi escolhido, a partir da escolha, a caminhada é diferente. Foi escolhido, a partir da escolha, as ações agora são diferentes. Foi escolhido e a partir da escolha agora os acontecimentos são diferentes. Porque acontece coisas diferentes só com quem é escolhido. Aí o Senhor traz, versículo 7, uma das duras realidades da chamada e da escolha de Deus. Muitas vezes o ambiente ele é provocativo. O ambiente é provocativo. O ambiente é provocativo para o aspecto humano. E nós precisamos ter cuidado para que o ambiente ele não inflame o nosso coração. E também precisamos ter cuidado para que o ambiente também não murche o nosso coração. Um certo pastor, certa vez, muito experiente, ele falou: olha, existem duas maneiras que o inimigo trabalha. Ele vai te jogar para cima ou ele vai te jogar para baixo. Ele vai analisar o ambiente e o que é mais propício.
se o ambiente está propício para uma autovalorização exagerada, ele joga você para cima. Se o ambiente está propício para uma desvalorização, ele joga você para baixo. Então o ambiente, ele muitas vezes, precisamos ter cuidado. E no versículo 7, desse capítulo 7, o Senhor traz uma realidade dura muitas vezes para nós. Quando ele diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós era o menor em número do que todos os povos. E é uma realidade nessa manhã, quando nós analisamos as nossas vidas, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. Um dos primeiros detalhes é que nada contribuía, ou não havia nenhum aspecto que poderia nos trazer a ideia de que você seria escolhido. Pelo contrário, a maioria dos que aqui estão entende muito bem, de que no aspecto humano não teria condições de ser escolhido. No aspecto natural do sistema, não seria escolhido. As características desejáveis para a escolha você não tinha. E quando o Senhor traz essa ideia ao povo, dizendo: olha, eu vou te abençoar, mas entenda isso. Quando eu olhei para você, o Senhor diz: não tomou prazer, que as suas ações, ou quem você era, não era nada prazeroso. No aspecto natural, não havia nada que te destacasse de outros. Deus está falando: de ti mesmo, de nós mesmos, nós não temos nenhuma percentual. Não fizemos caminho pelo qual para sermos escolhidos. Ah, mas como isso? Foi o que o Senhor falou para Jeremias: antes de você ser formado, eu construí a sua história. Então, uma das certezas que nós precisamos ter, queridos irmãos, é que a nossa história e a sua história e a escolha de Deus na sua vida não iniciou naquele dia em que você entregou a sua vida ao Senhor. Aleluia. Não, você não é projeto daquele pastor que viu potencial em você. É valoroso, e precisamos e necessitamos. Você não é o projeto da instituição. Não foi porque alguém falou: olha, esse camarada é bom. Não, isso não foi o motivo da sua escolha. O motivo da sua escolha foi definido no céu. Antes de você existir, Deus já preparou a sua história. Você precisa entender isso. Precisamos ser gratos, e isso é o mandamento de Cristo para nós. Mas você precisa entender que nós estamos aqui, e essa escolha, nós não tivemos ações para que destacássemos e falasse ele ou ela. Na maioria dos senhores, e a maioria, eu tenho certeza que pelo aspecto humano, muitos não deveriam nem estar vivos mais. No aspecto humano, muitos, pela ciência, estariam em um leito, em uma cama. Muitos não estariam andando, falando. Pelo aspecto natural, é impossível aos olhos humanos você estar aqui, porque você é um milagre de Deus. E esse milagre de Deus, porque você é um projeto de Deus. Mas pastor, estamos no meio de pastores. Falar que é um projeto de Deus, isso
É porque alguns dos nossos irmãos, em meio à dificuldade, uma das coisas que a provação traz sobre nós é os questionamentos. Os questionamentos diante das dificuldades da vida. Os questionamentos que muitas vezes nós vivemos e que os nossos membros não conhecem. As lutas que travamos e que os nossos membros não têm capacidade, estrutura de conhecê-las. Guerras que são travadas em que só Deus, como Paulo diz, é a nossa companhia. É por isso que ele diz essas palavras, dizendo: olha, aleluia, mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Claro, nós não precisamos destacar quais são as palavras que ele trata nos versículos anteriores. Os relatos do abandono, da solidão, do esquecimento. Claro que nós não precisamos destacar aqui qual era o ambiente que Paulo está dizendo, está vivendo, mas ele tem uma convicção e a certeza é que mesmo em meio ao abandono, mesmo em meio às dores, à dificuldade, ele tem a convicção e a certeza: havia um assistindo-me, havia um velando por mim, aleluia, e nas horas difíceis ele me fortaleceu, ele me deu vigor, ele me renovou, ele me aconselhou, ele me amparou. Paulo está dizendo: eu estive em todo tempo, aleluia, no abraço do Senhor, eu estive em todo tempo, aleluia, no aconchego do meu Deus, aleluia. Está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está assistindo você. Deus está assistindo você, companheiro. Deus está assistindo você, pastora. Deus está assistindo você. Deus está assistindo. Faz com que eu me sinta especial. Finalizo. Por que Deus está assistindo? Porque Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu para você fazer cumprir o maior propósito de todos. Quando ele diz em João 3,16, que é nosso texto base, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, quando Cristo na cruz lá está ali concluindo o projeto da salvação, Deus está preparando um grande exército. Um exército que faria cumprir esse projeto. Um exército de homens que parece ser de ferro. Um exército de mulheres que parece ser insensíveis às dores da vida. Um exército de homens e mulheres que vão colocar a sua vida à disposição. Um exército de homens e mulheres que serão abandonados por muitos, esquecidos por tantos outros. Um exército de mulheres e homens que vão dar muito mais do que receber. Um exército de homens e mulheres que vão ajudar, aleluia, muitas vezes aquele que feriu.
Um exército de homens e mulheres levantado, apaixonados pela obra de Deus. Um exército de homens e mulheres que foram conquistados por um projeto, aleluia, que o faz levantar pelas madrugadas, caminhar nas ruas, falando: olha, Cristo pode mudar a sua história. O exército de homens e mulheres que estão dispostos a sacrificar a sua vida, entendendo que existe um Deus que está assistindo, existe um Deus que está assistindo e que Ele te fortalece. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz que esse exército, de que se alimenta esse exército? Da onde tiramos força? Da onde tiramos garra? Da onde tiramos determinação? Da onde tiramos essa determinação? Esse exército, muitas vezes, ele passa por situações difíceis. Olha o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio 8, versículo 3. O Senhor diz assim: e te humilhou. Quantas vezes suportamos a humilhação? E te humilhou, e te deixou ter fome. Quantas vezes? Talvez não seja a fome do alimento, mas a fome da necessidade de algo. Versículo 3. E te sustentou com o maná. E você sabe muito bem disso, que nas horas das dificuldades, naquele momento crítico em que diz: agora acabou, Deus, Ele vem com a provisão. E Ele nunca te desamparou. Por quê? Te sustentou com o maná que tu não conhece, nem os teus pais o conhecem ou conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca Qual é a diferença desse exército? É que esse exército não é alimentado só de pão. Esse exército é alimentado de tudo que sai da boca de Deus. E por que somos alimentados disso? Porque a Bíblia nos diz em Isaías 55:10, diz assim: assim também ocorre com as palavras que saem da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes as que desejo atingirá o propósito o qual eu enviei. Esse exército se alimenta das coisas, daquilo que sai da boca de Deus, porque entendemos que aquilo que sai da boca de Deus não volta vazia. Saiu da boca de quem? Do homem, daquele que não gosta de mim, não entende, mas saiu da boca de Deus. Se saiu da boca de Deus, eu creio. Se saiu da boca de Deus, eu recebo. Se saiu da boca de Deus, vai acontecer. Se saiu da boca de Deus, é esse caminho que eu vou trilhar. Esse é o exército alimentado pelaquilo que sai da boca de Deus. Se preciso, morreremos. Aleluia. Aleluia. Iremos. Aleluia. O
cuidado de Deus. O cuidado de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor nos diz que esse exército é alimentado daquilo que sai da boca de Deus, a Bíblia também é interessante quando ela nos traz a figura em Jeremias capítulo 15, versículo de número 19, ela nos traz alguns aspectos, e nesse versículo interessante, trazendo a ideia da boca de Deus. A ideia da boca de Deus. E aí traz uma grande recomendação para nós. Quando o Senhor traz nesse texto de Jeremias, capítulo de número 15, versículo 19, ele traz uma situação condicional de boca de Deus. E aí nós precisamos trilhar a nossa vida diante disso. O Senhor nos diz, nesse texto de Jeremias 15, 19, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Se apartar, olha que coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E Deus nos traz a uma condicional dizendo, olha, eu posso te transformar em minha boca. Um exército que se alimenta daquilo que sai da boca de Deus, e que Deus o eleva a um nível de ser a boca de Deus. De ser a boca de Deus. Quando nós preservamos o precioso. Precioso. E qual é o precioso? Paulo nos diz que somos vaso de barro. O precioso não é o vaso. O precioso não é o vasilhame. O precioso não é eu e você. Mas o precioso é o que Deus colocou na vida de cada um aqui. Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque há algo precioso em nós. Há algo precioso em nós. Aleluia, algo precioso em nós. Mas não é nós. Nós somos barro. Mas dentro do barro existe um tesouro precioso. E é por isso, aleluia, que o Senhor nos trouxe a este lugar. É por isso que vamos viver este final de semana de fortalecimento, para entender que o Senhor nos assiste e que somos boca de Deus. E como boca de Deus temos algo precioso, algo de valor. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. O Senhor te assiste e Ele fecha a boca do leão. Aleluia. Esse final de semana, este momento é um momento de fortalecimento, como Paulo vivenciou. Talvez você, assim como Paulo, vem de um ambiente, vem de uma semana, vem de um mês terrível, um mês de sofrimento, de dificuldade, um mês de abandono. Aleluia, aleluia. Há um Deus no céu que te assiste, aleluia, e te fortalece, porque Ele depositou algo precioso dentro desse barro frágil. Aleluia, 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 Senhor. Aqui está, Senhor, o exército que o Senhor amou. Oh, meu Deus, que o Senhor escolheu. Aqui está os teus, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor, de uma maneira tão
tão especial, ó meu Deus, mesmo sendo eles vasos de barro, frágeis, Senhor, aparentemente, Senhor, parece, Senhor, homens e mulheres de ferro, mas são homens que cuidam, mulheres que cuidam, mas que necessitam, meu Deus, do seu cuidado, necessitam, meu Deus, da sua atenção, e estamos crendo, Senhor, que este momento é um momento de cura, é um momento de fortalecimento, é um momento, Senhor, em que o Senhor reuniu os teus soldados, reuniu, meu Deus, o teu exército, ó meu Deus, ó meu Pai, para que a tua palavra, para que o projeto, ó meu Deus, para que esta missão, para que esta igreja, esta congregação, esta área seja alcançada, Senhor, este momento é o momento da resposta, e nos colocamos, meu Deus, diante da tua presença, ó meu Pai, rasgando o nosso coração, ó meu Deus, assim como o apóstolo Paulo, meu Pai, entende, meu Senhor, que o Senhor o assistiu e o Senhor o fortaleceu para que ele, Senhor, cumprisse, para que ele alcançasse o propósito, porque entendemos que o Senhor tem pensamentos de paz para a vida, para o ministério, para a chamada, para o propósito do teu filho. E eu creio, meu Deus, eu creio em um tempo novo, eu creio, meu Pai, em resposta do alto, eu creio, meu Pai, no teu cuidado, Senhor, na tua intervenção, na tua ação diante, meu Deus, desta causa, desta dificuldade, tempo de alargamento de tenda, tempo de expansão, tempo de projetos novos, tempos, meu Deus, de concretizar aquilo que o Senhor preparou. O Senhor te assiste, o Senhor te assiste,